Fala, CrossFitters, sejam muito bem-vindos ao nosso quinto episódio do Skillcast. Eu, Leonardo Tumel. E eu, Rodrigo Rocha, vamos aí falar hoje sobre pesquisas. E aí, Léo? A gente vai comentar um pouquinho a importância das pesquisas e você, gestor, professor, treinador, o porquê que vocês têm que se atentar com elas. A gente vai trabalhar aqui com 5 pesquisas que a gente faz na Burning Fox. E uma delas é a pesquisa dos coaches. Então, o Rocha vai falar todos os pontos. Então, esse é um podcast que vocês vão, tanto gestor quanto treinadores, vocês vão conseguir absorver bastante informação. E essa pesquisa que a gente faz dos coaches, ela tem 10 tópicos e a gente vai passar tópico por tópico. Eu vou falar minha visão de gestor, como que eu analiso, como que eu vejo se um professor está tendo uma boa aula. E o Rocha, com a experiência gigantesca dele, ele vai passar por esses pontos. Primeira pesquisa que a gente vai falar hoje é o NPS de avaliação do box, que eu acredito que a maioria faz, né? E como que a gente trabalha aqui? A gente faz essa pesquisa a cada quadrimestre e a gente trabalha com os pontos entre treino, que aí também entra a parte do Rocha, que a gente está fazendo por sinal na Burning Fox. A gente trabalha com a parte de estrutura, a parte de limpeza e organização também, que é bem importante. E a gente faz no final aquela avaliação que é realmente do NPS, que é o Net Promoter Score, para ver se esses alunos indicam o box de vocês para outros. Eu já trabalhei há um tempo atrás colocando uma aba de indicação, mas não. Tem outras pesquisas aqui que a gente trabalha que a gente consegue toda essa parte. E Rocha, o que que você acha nessa tudo que eu falei entre limpeza, organização, estrutura, treinos e também tem coaches, né? Eu esqueci dessa parte do coaches, mas é mais geral, não é algo mais Específico igual a específico. O outra, né? que um box tem que ter para ter sucesso de todas essas abas? Ah, cara, as pesquisas elas entram com o objetivo de você conseguir trabalhar vários pontos que muitas vezes o gestor não consegue estar acompanhando Uhum. diretamente ou diariamente, né? Porque às vezes ele está num período, está em outro, então fica essa dificuldade. Então, cara, limpeza, organização, isso são pontos primordiais do box, né? O nosso podcast está abordando muito essa questão de a dinâmica do box, né? A gestão, como organizar, a parte dos treinadores, mas a parte de limpeza é uma parte que dispensa E comentários, né? muitos box pecam muito nisso. Muito, muito. Porque geralmente a gente tem um espaço muito grande, né? Muito amplo. Então você tem vários cantos, você tem equipamentos, você tem remo, bike, você tem bola, dumbbell, você tem um cantinho da onde fica os dumbbells, os É. cantos da onde fica o kettlebell, Às né? vezes limpar com aqueles materiais pesados A também. moça da limpeza, É, muitas vezes ela não consegue tirar aquilo, né? Então exatamente. tem que ter um professor, tem que ter um treinador. Aí ele também não tá. E aí ela só limpa superficial, e aí complica. Então, a pesquisa do NPS é assim, todo box tem que ter, não tem jeito. De quanto tempo essa pesquisa é feita na A Burn? gente faz de 4 em 4 meses e eu que vejo essa pesquisa, o ponto mais crítico que toda vez os alunos falam é ponto de limpeza, organização. Então, vocês têm que pensar muito nisso, assim, eu que limpo o box só de sábado à tarde, pega eu e meu sócio. É importante ter a limpeza. Eu sei que às vezes a moça da limpeza ela vai de tarde quando não tem ninguém, e aí fica aquele horário da noite, todo que vai acumulando aula das 4, 5, 6, 7, 8, mas seu maior público ele está concentrado nesse horário. Então você tem que tentar fazer algo ali que você consiga suprir essa necessidade. Porque se você realizar essa pesquisa, você vai ver que eles vão reclamar muito de limpeza, limpeza do piso, limpeza do banheiro. Então, são pequenos detalhes que fazem com que seus alunos tenham uma vida muito mais longa dentro do seu box, certo? Certo, e é importante falar um ponto que é, às vezes o dono do box ele tem medo de fazer pesquisa. É, Porque ele tem medo do feedback, ele tem medo do que vai acontecer. Mas, cara, faz a primeira, né? Vai vir lá uma enxurrada de coisas, aí você corrige. isso. Aí você faz a segunda, você já vai ver que várias coisas que você corrigiu, melhorou, já não vai ter na segunda. Então vão ter outras, você arruma. Até vai chegar um ponto que vai ser muito pontual. Coisas que realmente ali você passou despercebido, porque já vai estar numa organização melhor, né? Olha, isso que o Rocha falou é muito verdade. Aqui na Skill Business, a gente costuma fazer, a gente consegue fazer o calendário anual da Skill Business ser atrelado ao da Burn Fox. Então, quando a gente está fazendo as pesquisas da Burn Fox, a gente faz junto com os box da Skill Business também. E muito box, é impressionante. Quando começa a chegar as respostas, os donos, eles ficam questionando os alunos. Eu falo, cara, são seus clientes. Beleza, tem gente que vai falar, eu quero uma piscina no meio do box. Vai ter gente que vai falar isso, que quer 10 ski ergs. Sim, Mas normal. tem que saber filtrar e ter que entender que feedback
você ter que ter o feedback. Feedback é um presente. Como você vai absorver aquele feedback, como você vai fazer uma construção com ele, são outros 500. Mas você precisa ter esse feedback dos seus alunos. Se 10 alunos reclamam a mesma coisa, pode ter certeza que aquela coisa está Oh, errada. tá, com certeza. Então, e eles. É muito, muito verdade isso. Eles morrem de medo. E eu brinco aqui que quando eu tô fazendo a avaliação dos coaches, que a gente vai falar depois, os coaches devem ficar assim, ó, com o cu na mão, né? Mas quando vem a avaliação do box, sou eu, porque eu sei que vai vir um monte de coisa. Tanto é Sim. que tem gente que já fala até o meu nome ali, Léo, faz isso, faz aquilo. Mas a gente precisa ter. E é isso que vocês precisam entender, ter essa análise do que realmente as pessoas estão achando ruim e o que você pode melhorar. E até uma sacada para vocês é quando vocês começarem a ver que tem alguma coisa, que tá havendo uma conversinha ou não, já tenha na manga que você já vai melhorar esse ponto. Manda a pesquisa que a galera vai falar e depois, quando acabar a pesquisa, você já faz essa mudança. Você vai ver o tanto que você vai satisfazer os seus alunos. É isso aí, boa. Então, galera, essa pesquisa que a gente realiza, se vocês quiserem também, a gente trabalha, você pode mandar direct, que eu mando para vocês, como que a gente faz na Burn Fox, Skill Business, no Método Skill. Ela é bem importante que você trabalhe a cada 4 meses e deixar uma aba lá de sugestão, crítica e elogio. Então, a aba, normalmente a gente só vai ouvir crítica, tudo mais, mas deixa um do elogio, deixa uma parte para a equipe elogiar os alunos elogiarem seus professores, sua equipe, e passa para eles se tiver esses elogios, é bem legal isso também. Então, fica a dica para essa pesquisa. Então, seguindo aqui, turma, nossa pesquisa de NPS do Box. Agora eu vou falar um pouquinho dessa pesquisa que a gente faz com 2 meses, que é uma pesquisa bem estratégica que a gente faz aqui na Burn, que ela é para a gente tentar entender aqueles alunos que o plano precisam vencer com 2 meses de antecedência. Isso daqui é uma estratégia que eu bolei já tem um tempo, né, na Burn, que o aluno ele precisa vencer, a gente está em julho, o aluno vai precisar vencer o plano em setembro, a gente já começa a fazer um trabalho com eles. Então a gente já começa a fazer perguntas que não são igual essa daqui do NPS, a gente já faz perguntas mais humanizadas. Ah, e aí, Rocha, você já conquistou algum movimento? Você criou laços dentro da Burn? Você acha que a Burn melhora um pouquinho da sua vida? Então, com isso, a gente já vai entendendo como está a satisfação do aluno. E muito dos casos, vamos supor, aqui na Burn a gente tem uma média de 15 a 20 alunos precisam renovar entre as duas unidades. Como a gente tem bastante o plano anual e fidelidade, a gente não tem uma leva muito grande de alunos que precisam renovar. Então a gente faz esse trabalho e a gente consegue fazer bem específico com eles. Então, vamos supor que teve uma vez um aluno que falou: ah, Léo, o chuveiro do banheiro feminino tá caindo pouca água. O que eu já fiz? Chamei o eletricista, corrigi e no dia seguinte eu mandei uma mensagem para aquela aluna. Ó, Pri, tudo bom? Já chamei o eletricista, a gente já resolveu aquele detalhezinho que ela estava incomodada com você, você já logo já supriu ele. Quando tiver perto dela renovar o plano com 2 meses chegando, a chance dela renovar já é muito maior. E essa pesquisa ela é muito boa para aumentar a taxa de renovação do box de vocês. Toda essa parte eu falo, né, que a importância da renovação é muito maior do que a de trazer novos alunos, né? Com Porque se certeza. você não está agradando os que estão, para que você vai colocar um monte lá dentro? A Hoje eu fiz retenção é um ponto importante. Hoje eu fiz uma reunião com o Box que ele falou que a maior dificuldade deles é a retenção, que ele tem um plano 90% que fecha plano anual, fica 4 meses só. Nossa, Imagina. alguma Então, coisa tá errada, né? e tem 250 alunos. É, Mas é tipo uma é um rota fluxo muito grande, né? gigantesco. E eu acredito que se você não está fazendo um bom trabalho, seus alunos estão saindo, para que você vai ficar colocando? Arruma a casa primeiro, para marketing, para isso, para aquilo, para atrair gente. Até porque até pensando na minha parte, a parte de treino, você não consegue dar evolução, né? Exato. Você não dá sequência, porque toda hora tem gente começando, tem gente que não avança, fica todo mundo ali no limbo, né? Fica todo mundo, não acontece nada, né? Exatamente. E você não consegue ver aqui na Burn a gente tem aluno que está com a gente há 7 anos, né? Fábio Gibim, nosso parceiro. E é legal ver essa construção que o treino do Rocha tem o porquê, o A, o B, o C, tem a construção. E você vê isso na evolução dos alunos, mostra que o negócio realmente dá resultado. Tá desenvolvendo, né? Então, tipo, o treino é uma parte muito importante para a sua retenção. Então, não adianta nada você ter o melhor atendimento, melhor tudo. Vai ter aquele aluno que ele vai estar por isso, porque ele não é muito chegado no treino, mas se ele não consegue ver uma evolução nos treinos, ele vai falar, pô, vou procurar outro. Se ele gosta Não, do o treino. treino tem que ter, ele tem que estar envolvido, né? Porque você tem
alunos iniciantes, alunos que já estão avançados, né? Então você tem que ter essa dinâmica no treino. Eu falo pra galera, a galera deixa muito a desejar nessa parte. Muito, muito, muito. Então eu que já tenho bastante experiência, já trabalho com isso já há mais de 10 anos dentro do CrossFit, cara, eu fui testando vários pontos, várias coisas que hoje a gente acha que assim, né, não tá perfeito, mas tá muito bom, né? Dos boxes que eu trabalho ali, que eu faço o planejamento e eu converso com os boxes ali pelo menos uma vez a cada 15 dias para passar os feedbacks. Então, assim, sempre está correndo bem, há uma evolução dos alunos em relação ao movimento de ginástica, tudo. Então, tem que estar dentro para que as coisas aconteçam, o restante em volta, né? Aconteça de uma forma positiva também. Dando um gancho aqui no que o Rocha falou, esse mês a gente tem o nosso torneio interno na Burn Fox. E a evolução das provas do ano passado para esse, das categorias, foi hoje os nossos alunos intermediários, né, que é a gente trabalha com o Scale, com o Fitness, que é o intermediário, e o RX. Todo mundo dos homens faz bar muscle up. Então foi uma evolução muito grande de um ano para o outro, porque os nossos treinos têm essa progressão. Foram subindo, né? Foram. A gente tem uma porrada de aluno hoje que faz 100 kg de snatch. Então a gente consegue ver essa evolução. Acho que as pessoas que entram pega aquele aluno que está lá 4, 5 anos de referência e fala, pô, negócio, eles evoluíram, eles cresceram. Funciona, né? Eu tenho aonde chegar, né? Eu tenho como. E o importante é toda a dinâmica de aula preparatória, né? Aham. Você fazer a evolução acontecer de maneira coerente. A gente já falou muito disso em outros podcasts. Às vezes o cara ele gosta de levantar peso. E na planilha dele só tem peso. Aí você pega o outro que gosta de ginástico. Então na planilha dele, no treino do box dele, é só ginástico. Então, assim, você não pode fazer o seu treino baseado naquilo que você gosta. Você tem que fazer o seu treino baseado naquilo que as pessoas precisam. Aquilo que o esporte, a atividade, a modalidade preconiza, né? Então, se nós estamos falando de CrossFit, nós estamos falando de movimentos ginásticos, de movimento de LPO, nós estamos falando de movimentos de endurance. A gente tem que mesclar essas atividades de uma forma que no médio e longo prazo você tenha uma evolução de todas as capacidades do CrossFit, né? Com certeza. E eu, como eu falo, eu faço o treino do Rocha, então minha evolução, eu sinto ela diária, então é algo que vocês precisam sim se importar. Turma, seguindo, então a gente já falou do NPS para box, falamos aqui também da pesquisa de 2 meses, que é uma estratégia para melhorar a retenção de vocês, a taxa de renovação. E agora a gente vai para uma outra pesquisa que ela é bem estratégica também, que é a pesquisa de 1 mês, quando o aluno experimental entra no box. Então, como que funciona? O aluno, eu sempre falo para vocês que a jornada do aluno experimental dura 1 mês. Então, se aqui o aluno entrou hoje, a gente vai fazendo um trabalho com eles. Vai dar uma semana, deu 24 horas, um professor vai mandar mensagem, perguntar como que ele tá, se ele tá dolorido, se ele não tá. E a importância também dessa mensagem, turma, o, testa uma vez. Pede para a moça da recepção mandar mensagem, pede para o professor. A chance do aluno se importar e responder o professor que deu aula, ele cria meio que como que chama? Um compromisso com o professor. Então ele vai querer responder, ele vai falar como que foi o feedback, ele vai falar, pô, coach, tô com dor na perna, tal, mas foi muito boa a aula. Às vezes a parte das meninas da recepção acaba ficando uma coisa que eles acham que é engessado para mandar. Sim, é. Então essa troca do professor com o aluno fica muito boa. Dando uma semana, o gestor do box vai mandar uma mensagem para ele perguntando como que ele tá, vai mandar um PDF de apresentação. Então a gente aqui trabalha com PDF com missão, visão, valores, manual do aluno. Então não chegar atrasado, ouvir o professor quando estiver explicando, não tacar peso sem anilha. Então a gente tem todo esse manual, a gente tem foto da equipe também para conhecer um pouquinho como funcionam os treinos. Lembra que você me mandou há muito tempo como funcionava todos, que eu pedi para Sim, você. E aí a gente vai criando a gente vai encantando aquele aluno experimental e no final do mês, que deu 1 mês que ele fechou com você, a gente manda uma pesquisa. E essa pesquisa foi que eu já tinha comentado, que a gente já testou em outras pesquisas a parte de indicação. Essa pesquisa a gente pede indicação. Então são perguntinhas bem estratégicas também, como que ele está se sentindo, se os professores, se ele se sentiu bem com os professores, bem com os alunos, se a gente já conseguiu mudar um pouquinho a vida dele, se ele já está se sentindo melhor, se ele gostaria de mudar a vida de outras pessoas. E a gente tem que deixar bem específico. A gente pede lá de 5 a 10 contatos de amigos. E de 5 a 10 é o que a gente fala dos leads, né?
os alunos têm uma média de indicar 7 contatos. Então pensa, se entram 10 alunos no seu box, 70 contatos todo mês, é muita gente. Aí a gente vai fazendo funil de 70, vamos supor que 12, 15 vão aparecer no seu box. 6 fecham, tá ótimo. A gente, para vocês entenderem esse funil. Então essa pesquisa também, ela é muito importante para você conseguir leads novos e de graça, né? Você não está gastando com tráfego pago, com marketing, e você consegue de graça. Só precisa ter a organização para cumprir os prazos, né? Exato, por isso que tem que ter uma boa planilha para isso. A gente trabalha aqui com Tecnofit, eu gosto do Tecnofit, a gente tem até parceria no Skill Business, mas tem algumas coisinhas, algumas abas estratégicas que eu gosto de seguir com as minhas planilhas, que é uma delas que a gente tem. Mensagem de mensagem de um dia, mensagem de uma semana, mensagem de um mês, cartinha também, que eu esqueci de falar que nesse meio tempo aqui a gente entrega uma carta em casa de boas-vindas para o aluno. Isso vai gerando uma diferenciação muito grande para que no final ele, com um sorriso na cara, ele indique os 10 amigos. Show, galerinha? Então agora a gente vai seguir para mais uma pesquisa que não é com seus alunos, é a inversa. É os professores com a Bernie Fox e com o gestor, que é o Employee NPS. Então, eu já estudei bastante sobre isso, da importância que os seus professores têm dentro do seu negócio. Se muitos são igual eu, que não sou professor, que não consigo estar todos os dias lá presente, eu vou todos os dias, mas não consigo acompanhar tudo, a gente precisa ter os nossos professores com a gente, unidos. Você precisa fazer essa pesquisa. Essa pesquisa funciona para ver como tá. Igual você sempre pergunta para os seus alunos, essas pesquisas de satisfação com os alunos, os seus funcionários também têm que estar satisfeitos com a sua gestão. Então, é uma pesquisa que eu já evolui muito, que eu pergunto como que é o Léo como gestor, e realmente a galera fala mesmo, fala o que sente, fala o que tem vontade, e eu consegui evoluir muito com essa pesquisa, então acredito que tem pontos também que os professores também perguntam, falam do treino do Rocha, então lá também tem essa aba de o que eles acham que do treino pode melhorar, o que eles acham que a estrutura pode melhorar. Igual a gente faz com os alunos, a gente faz também com a nossa equipe. O que o Léo pode melhorar como gestor, o que eles sentem que é a cultura da Bernie Fox, aonde eles querem estar daqui 5 anos. Então você consegue ter uma troca muito boa com a sua equipe e faz com que você evolui como gestor também como pessoa. Essa pesquisa em especial, ela é uma construção, né? Ela é uma construção, porque é natural, né? Quando você tem. Você é o dono do box. Claro que você tem essa. Você pode ser da área ou não da área, né? Mas independente, toda vez que você está num cargo mais alto, e isso é comum, quem está embaixo às vezes tem muita divergência, porque acha que se tivesse no seu lugar, ele faria diferente, Exato. né? Então esse achar e entre achar e fazer são coisas diferentes. Então é uma construção nesse sentido de você dar abertura e saber que você está realmente escutando, que realmente você está prestando atenção e que através dessas pesquisas, que você não consegue ter um contato diário, você consegue sim mostrar para o seu funcionário, para o seu professor que o que ele está pensando faz sentido, mas você tem um outro ponto que envolve isso da gestão, que às vezes ele não vê. Ele está fixado só em alguma coisa, né? Então você consegue ter essa troca. Então nessa troca você cresce, o professor cresce, porque tem esse feedback. Então essa análise do que o cara está pensando, né? Porque é muito fácil quando você tá num cargo mais alto, você tem uma responsabilidade de vários fatores, e o que está mais baixo acha que várias coisas deveriam ser diferentes, Exato. né? Sempre tem isso. Só que, na verdade, ele está vendo numa ótica que só de um ponto, né? Ele não, como ele não tem experiência de viver todos os outros pontos, ele acha que deveria ser assim. Então, quando você recebe essa informação, vê que o seu funcionário está pensando dessa forma, você consegue sentar e conversar sobre todos os pontos importantes. Aí ele vem para o seu lado, né? E consegue entender o restante. O importante de todas essas pesquisas que a gente comentou é o que você vai fazer com as informações. Não adianta nada você Gerar receber. informação e aproveitar a É, informação. igual o Rocha está falando. Se os alunos falarem um monte de coisa, 10 alunos reclamaram uma coisa, você não faz nada, acho que na outra pesquisa que você for fazer no outro quadrimestre, eles vão nem responder. Não responder, né? Mesma coisa da sua equipe. Pegar a informação e jogar fora não serve para nada também. Então, a pesquisa é para você entender como está a satisfação das pessoas que fazem o seu negócio funcionar, seus professores, sua equipe e os seus alunos, e você pegar isso, armazenar e falar o que que eu faço com isso. Então, essa dos professores faz essa pesquisa e depois troca uma ideia tete a tete com cada um. Faz isso, mantém
Aqui a gente trabalha com as nossas reuniões, né? Mas dificilmente eu consigo ver todo mundo, conseguir ter uma troca, porque normalmente eu troco ideia com os professores durante a aula. Mas depois dessa pesquisa e também do NPS dos coaches que a gente vai falar, eu tenho essa troca individual com cada um. É importante. Eu e o Rocha a gente sempre tem, a gente está mais junto, mas a nossa equipe a gente tem 7 professores? 7 Acho que nas duas é, unidades? 7, 8. Por aí. É muito difícil eu conseguir ter essa troca igual eu sempre tenho com o Rocha. E às vezes está presente, tá presente na aula das 6 da manhã, tá É. presente na aula das 8, é difícil, né? É que aqui a gente consegue rodar, os professores eles dão aula nos 2 turnos, né? Então eu treino à noite só, eu consigo ver todo mundo, mas parar, conversar, falar o ponto é muito difícil. Então nessa pesquisa, espero que os seus professores tenham mesmo, sejam sinceros, porque é importante, e você não reprima eles com a sinceridade. Com certeza. Isso é importante. Se você é uma pessoa autoritária que vai mostrar que, tipo, ó, se você falar alguma coisa aqui que eu não goste, você também vai cagar pro professor, na outra pesquisa ele não vai falar nada também. Então, fica essa dica. Isso é muito bom para melhorar a sua gestão de equipe, que é algo que muita gente procura aqui na Skill Business. Tanto é que a gente tem reformulado, quando a gente entra para começar a trabalhar com box, a gente faz quatro reuniões no primeiro mês. A primeira é a Manu apresentando como que vai funcionar a dinâmica, como que vai funcionar as planilhas, a gestão compartilhada com plano de ação. A segunda é eu entendendo um pouquinho individual de cada dono, né? Porque normalmente são sócios, quanto que ele quer ganhar, quanto que ele quer daqui 3 anos o box dele ter que estar, ele quer que esteja como, daqui 5 anos. E também, na terceira pesquisa, a gente moldou porque a galera pedia para a gente fazer com a equipe deles. Então, de verdade, a galera falava: Ô, Léo, agora que a gente está com vocês, a gente precisa mostrar para nossa equipe que algo está mais profissional. Ele porque sente muita dificuldade de ter essa troca com a equipe, muita. E todos falam: putz, meu professor não respeita o horário, aí você reclama, acha ruim. Então, eu vejo muita dificuldade no nosso setor. Achar bons treinadores e treinadores que estão engajados é muito difícil. É muito difícil realmente. Então, por isso que eu falei, né, que é uma construção as pesquisas, porque você pode ter dificuldade no início, mas não desiste, entendeu? Continua construindo e continua mostrando as melhoras que vão sendo geradas dentro da pesquisa para você alcançar um benefício total da pesquisa. Porque eu conheço muita gente que começa, faz a pesquisa e depois para, não dá continuidade, né? Porque não recebe, não tem tantos feedbacks como gostaria, então fica mais difícil. Eu gosto de tudo que eu repasso, tanto os posts que eu faço. Também agora, a gente falando do podcast agora, eu gosto de estar passando para vocês o que eu estou vivendo. Então, esse Employ NPS e também a pesquisa do Box, eu estou vivendo isso, eu estou fazendo na Burn, e eu já tive 3 conversas muito boas com treinadores meus. Alguns falaram que sim, que estavam desmotivados, e a gente conseguiu ter essa troca, a gente conseguiu, sentou, olhou no olho. Então, eu gosto muito de passar o que eu vivo, mostrar para vocês que eu também vivo isso, não é só gestão de trás do computador, nem nada, vendendo na internet. Então, é isso esse momento eu estou fazendo essas pesquisas com a minha equipe, com o Box. Então, estou passando por isso, estou tendo essa conversa individual com cada um, e vou ter também quando eu finalizar o NPS dos coaches, que é o tema que a gente vai abordar hoje, que eu acredito que eu já falei um pouquinho mais, né? Que eu falei mais da gestão. E agora a gente vai entrar nessa última pesquisa, que é a pesquisa de avaliação dos professores, que a gente trabalha com 10 tópicos, mesmo esquema. A cada 4 meses a gente trabalha na Burning Fox. E como que a gente faz aqui que a gente consegue estar com que a equipe queira estar bem nessa pesquisa, queira receber uma boa avaliação? A gente trabalha com nota de 0 a 100 nesses 10 tópicos e os alunos dão as notas. Então a gente tem de 0 a 10 e também a gente tem nossa aba de elogio, de crítica. E dependendo da nota acima de 70, se vocês quiserem também, tem uma planilhinha, vocês podem me mandar mensagem, eu tenho essa planilha, eu mando para vocês colocarem as fórmulas certinho, né? Porque senão não faz, é meio complexa essa fórmula de NPS. E aí, de 0 a 70, de 0 a 60 eu não bonifico nada, de 60 para cima a gente bonifica, e nas 2 unidades, quem tiver a maior nota, a gente bonifica com algo diferente, com uma viagem, um jantar. Então, isso a gente consegue motivar a equipe. E tem professores aqui que faz, sei lá, 4, 5 pesquisas que é tudo acima de 90. Então, a gente consegue ter essa análise, ver como que está a satisfação dos clientes, dos nossos alunos,
E agora a gente vai entrar na parte técnica, na parte de professor mesmo. Vamos sair um pouquinho da parte de gestão e agora a gente vai virar um pouquinho essa pesquisa para o lado dos professores, como eles terem essas notas altas em cada um dos pontos. E o ponto importante de falar dessa pesquisa dos coaches é quem tá vendo não vai achando que o coach chega lá nos alunos e compra os alunos, não. Né? Porque, além de tudo, o aluno, ele paga a mensalidade, ele quer receber um bom serviço, né? Então, se o treinador está fazendo um bom trabalho ou não, se ele está fazendo um mau trabalho, ele é amigo de meia dúzia, tudo bem, pode ser que essa meia dúzia ainda dê lá uma nota boa para ele. Mas, no geral, não vai dar uma boa nota, Exatamente. porque é o trabalho todo, né? É tudo que ele está fazendo em E é relação... anônima também, né? É anônima. Mas mesmo assim, sabe? Às vezes a galera pode, vamos ter dó desse coach aqui, vamos ajudar ele e tal, dar uma nota boa, mas não funciona assim. Por quê? Nós temos todo um trabalho feito em relação à melhoria do atendimento, de todos os pontos. Então, o ponto dos treinadores é um ponto onde a gente tem que estar o tempo inteiro. Por quê? Nós sabemos que dar aula é algo complicado, não é algo fácil, né? Às vezes vocês veem, os alunos veem a gente lá na frente, passando os exercícios e pronto, eles acham que é aquilo, né? Mas muitas vezes o coach, ele vai para a aula, ele já teve que estudar essa aula antes, né? Para quem não monta o treino, né? Para quem monta o treino, é muito mais é muito antes, né? Mas o treinador que vai dar a aula, ele tem que saber qual é a aula, ele tem que saber quais são os educativos que ele vai dar daquela aula. Ele tem que saber, se tiver um aluno novo, qual vai ser o exercício que ele vai substituir para aquele aluno. Ele tem que entender se tem algum aluno dentro do check-in, se tem algum aluno que está machucado, ou que tem uma lesãozinha, ou que tem alguma disposição, alguma coisa. Então, é um trabalho que começa antes da aula. Quando ele chega na aula, aí nós vamos falar sobre os 10 pontos, que tudo está relacionado com o que ele vai encontrar dentro da aula e como ele vai se comportar em relação a todo momento dentro da aula, né? O Rocha vai falar o ponto de treinador e eu vou falar um ponto de aluno e de gestor, porque eu faço as aulas dos professores, então eu tenho a minha análise, eu vou entender também um pouquinho como que é a análise de um treinador, como que um coach com bastante experiência vai passar para vocês o que pode melhorar, como fazer, e eu vou passar minha análise como que eu realmente acho que aquele professor é bom naquele quesito. E vamos fazer um teste, vamos ver se eu fiz o meu dever de casa. Vou tentar falar os 10 pontos sem olhar. Primeiro ponto, entonação de voz. Boa, Segundo ponto, conhecimento técnico. boa. Terceiro ponto, entusiasmo. Não tá na ordem, mas é isso, Tá entusiasmo. bom. Boa. Quarto ponto, correção individual, que é um Beleza. que peca bastante. A galera peca bastante. Quarto ponto, correção individual. Quinto ponto, carisma. Então, Boa. acho que é legal também a gente falar que você tem que ter uma análise diferente de coach para estagiário. Então, tem algumas habilidades mais humanas que você tem que se importar mais que seu estagiário tenha, como carisma, entusiasmo. A gente vai falar. As outras partes mais técnicas, você explorar mais isso dos professores. Então, falei carisma, Isso. interação com o aluno, Uhum. explicação, Boa. ahn, criatividade, que a galera às vezes não entende. Também eu vou falar o meu ponto aqui, que eu acho que é uma criatividade. Foram 8. 8. Esqueci já. Motivação Motivação, que também entra na parte do estagiário, que tem que ter. e controle de turma. Controle de turma que muitos não têm. Isso Agora, aí. quase, Boa. quase. A gente vai fazer aqui. A gente colocou uma ordem aqui, mas não quer dizer ordem de importância. Isso. São apenas cada ponto e a gente vai falar sobre e vamos tentar destrinchar um pouco. E aí, você também tem que ir pegar o que a gente está falando e ver se isso faz sentido para você e incorporar algo mais que você acha que faça sentido para o seu Exatamente. trabalho do dia a dia, entendeu? Mas isso daqui, eu acho que o que a gente está falando hoje, eu acho que esse podcast em si é de muita informação. Acho que quem conseguir ali parar um pouco para anotar vai conseguir tirar bastante coisa legal, tá? Então a gente vai começar primeiro falando sobre a entonação de voz. Acho que só um feedback pra galera entender. Quando tiver eu e o Rocha sem convidado, que é de 15 em 15 dias a gente faz. Então, um vai ter convidado, um não vai ter. Então, esse conteúdo meu e do Rocha só, pode pegar caneta, pode pegar papel, que vai vir bastante conteúdo pra vocês, tanto pra gestores quanto pra treinadores. Então, só pra ficar essa dica pra vocês, quando vier um podcast só nosso, o foco vai ser bem conteúdo para melhorar essa parte de treinadores e na gestão do box de vocês. Boa, é isso aí. Então vamos começar a primeira parte, né? Entonação de voz,
Então, entonação de voz. Parece uma coisa simples, mas a gente tem vários pontos para a gente colocar, né? Então, o primeiro ponto, vamos supor que você trabalha num box grande, né? Então, hoje tem muitos boxes grandes, então imagina que você tem um box grande, você atende ali mais de 20, 30 pessoas por aula. Se o seu box ele é quadrado, se o seu box ele é retangular, ele vai até o final. O que você está falando lá na frente tem que repercutir até a última pessoa. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Então, como eu estou me comunicando com a minha turma, né? Eles estão me entendendo? A entonação de voz, eu estou conseguindo fazer com que essa fala chegue até a última pessoa? Eles estão conseguindo entender qual é o exercício? Porque você vai perceber que muitas vezes você está falando e muita gente está falando junto. Isso pode acontecer por vários fatores, mas um deles é sobre a entonação de voz. Quando você não coloca um domínio sobre a aula, não gritando ou não tendo que dar bronca em quem está falando, mas sim sobre o tom de voz. Que a pessoa percebe que alguém está falando, eu preciso ficar E quieto. a gente vê que nossa aula é surreal, né? Acho que quem tá aqui também vê quando o Rocha dá aula, todo mundo quieto. Acho que vem também da postura, de como você vai falar, não é nunca gritando, sabe? Sim. É a entonação certa, todo mundo ouve, não tem a galera da bagunça lá do fundo. Tem, eles estão na aula, mas eles prestam atenção e acho que vai uma liderança também nessa entonação de Então, voz, né? você pode ter vários fatores, né? O respeito pelo coach, tal. Mas eu acho que a entonação de voz, ela tá ligado diretamente sob controle da aula. Depois a gente vai falar sobre isso. Mas, então, a entonação nesse primeiro sentido, de a voz chegar até todo mundo. Segundo ponto, a gente está falando sobre nuances, né? Se eu estou explicando sobre um exercício técnico, a minha entonação de voz ela é diferente. Se eu estou dando uma explicação individual para um aluno, a entonação de voz é diferente. Eu tenho que comandar cada ponto que eu estou trabalhando, né? Então, por isso que quando a gente fala dar aula, não é simplesmente dar aula. Então, a entonação de voz. Quando eu estou falando uma parte técnica importante, eu vou minimizar um pouco das brincadeiras, eu vou entonar uma voz mais rígida, mais forte, justamente para que eles tenham a importância de quanto aquilo é importante. Quando eu estou falando sobre a explicação de um aquecimento, geralmente eu já dou uma brincada, eu já interajo com um aluno na aula, trago ele junto, ó, não vai fazer igual aqui, ou faz igual aqui, justamente para a galera dar uma risada e descontrair. Então, a entonação sobre altos e baixos, você tem que usar isso bem para conseguir ter o controle da turma, para conseguir gerar um entendimento e fazer com que eles fiquem interessados. Porque a gente está falando isso sobre dar aula ali no grupo, mas é a mesma coisa quando você vai estudar. Qualquer coisa que você vai estudar, né? Pô, os professores mais marcantes da minha vida eram os professores que o cara tava falando, você falava, mano, esse cara tem muito conhecimento. Cara, que legal escutar essa pessoa, né? E justamente porque o cara tinha uma postura, ele tinha uma voz, ele tinha algo que te conectava, que te trazia junto. E o que eu vejo em muitos lugares que eu já trabalhei é o cara passar informação de uma vez. Lê o quadro só. Isso. Sem ele não cria um entusiasmo no aluno, ele não cria uma conexão. A voz dele tá baixa na hora que tinha que estar alta, ele grita na hora que ele tinha que falar mais baixo. Então a entonação de voz não é algo simples, é algo que o professor ele tem que estudar para entender quais são os momentos que eu devo alavancar e quais são os momentos que eu devo falar um pouco mais baixo. Treinadores, esse podcast, ó, isso daqui é de graça, isso daqui é uma aula, viu? Então pega, anota tudo que ele vai falar, pelo amor de Deus, isso daqui não é entretenimento não, isso daqui é conteúdo e aula. Então segue aí, pô. Então é isso. Então a entonação de voz. Então parece simples, mas tentem prestar atenção. E aí como é que você vai saber se você está indo bem ou não? Nas pesquisas, né? As pesquisas vão ajudar você nisso, a entender mais se você está falando, porque a gente tem aquele professor que é o cara que fala mais para dentro, é o cara tímido, né? Mas mesmo você sendo tímido, você pode. Eu tenho professores meus que são tímidos, mas que tem uma voz grave, tem uma voz que, bora galera, agora a gente vai prestar atenção. Então, você tem que ter esse lance. Então, galera, entonação de voz. Às vezes o professor nem sabe que qualquer ponto dele não é bom se você não faz essa pesquisa, então ele nunca vai evoluir. Isso. Então, tipo, além do seu box, você saber se seus alunos estão contentes, é a evolução individual de cada um. Então, às vezes, chega você é coach, chega no dono do box e fala, ô, faz essa pesquisa pra gente saber se a gente tá indo bem ou não. A gente quer saber qual que é o feedback dos alunos. Então, é legal isso muito também. bom. Bom, então beleza. Então esse primeiro ponto, eu acho que ficou claro. Eu acho que vocês entenderam a importância disso e tentem usar isso, né? Quando o box não é muito grande, a gente falou do box grande. Quando o box é menor, a sua entonação de voz ela pode ser menor. Ela continua firme, ela continua, mas você não precisa estar falando tão alto, porque o box ele reverbera, né? Ele vem e volta muito, é perto. Então é tranquilo. Então vamos abordar um segundo ponto.
a gente vai falar sobre o conhecimento técnico. A gente vai falar na ordem que a gente colocou aqui, tá? Conhecimento técnico. Então, parece... e outro ponto importante, né? Esses dois pontos, eles são básicos, só que eles são pontos extremamente importantes. Então, por ser básico, não é porque é básico que vai acontecer. Aham. Tem que ser trabalhado, ele tem que ser explorado, tá? Então, vamos lá. Conhecimento técnico. Todo treinador é obrigado a saber fazer todos os movimentos? Eu não sou treinador, né? Mas eu vou dar minha visão. Eu acredito que, pelo menos se você for trabalhar com um professor por aula, esse professor da aula tem que saber pelo menos fazer todos os movimentos, porque eu acho que o aluno aprende muito mais com a visão, né? Acredito que seja isso. E E a do sua visão de aluno. vou ensinar um Ring Muscle Up. Se ele não consegue entrar na barra, eu não vou prestar atenção. Eu, aluno, não vou prestar atenção na aula dele. Então, a minha visão não sei se é o que vocês estudam, se é certo ou não, que todos os treinadores. Aliás, o treinador principal da aula, aqui na Burn, a gente trabalha com três. Pelo menos um. Todo mundo faz todos os movimentos aqui, mas pelo menos um tem que saber fazer todos os movimentos, porque acho que precisa demonstrar e o aluno aprender pela visão. Beleza. Então são pontos diferentes. Ótimo. Então, assim, quando a gente fala sobre conhecimento, é conhecer, é entender, é saber sobre. Então, conhecimento técnico vem do treinador ter todos os comandos e o passo a passo do que o aluno precisa fazer para que aquele movimento aconteça. Então, ele tem que saber fazer o movimento? Seria muito legal. Mas vamos supor que é um treinador, cara, eu conheço muitos, que dá aula em vários lugares, o cara tem uma vida corrida, ele não tem um ritmo de treino muito pesado, porque justamente o cara precisa trabalhar. Então, automaticamente, esse cara não tem um ritmo de treino. Então, às vezes, ele tá com um movimento meio defasado, ele não consegue. Mas ele é bom, ele sabe explicar, e ele consegue, às vezes, pegar um aluno na aula que faz para ajudar ele. Aí você vê como é que é o conhecimento. O conhecimento, ele não tá só em saber fazer. Mas é importante, total. Quanto mais o treinador sabe fazer, eu falo muito sobre isso, que quando eu comecei o CrossFit, a gente não tinha nada pra ver. Então a gente aprendia na raça, porque quando a gente começou nem vídeo, muitos vídeos tinham ainda dos Estados Unidos, então a gente meio que era na raça. Hoje o aluno chega dentro do box, ele já, quando ele vem fazer a matrícula ou fazer aula experimental, ele olha o cara fazendo ring muscle up. Então, ou seja, assim, ele não vai, talvez não consiga fazer aquilo, mas ele já viu que o cara balançou, entrou no inconsciente, né? Aham. Então é muito mais fácil hoje. Então o conhecimento técnico vem disso. O cara precisa entender o passo a passo. E aí o conhecimento técnico, ele tá atrelado com o ponto de conhecer o movimento e com o ponto de conhecer quais são os movimentos do dia, para que eu possa trabalhar com cada cliente que eu vou ter o contato no dia, né? Então, às vezes a gente se prepara para a aula, mas a gente se prepara para aquilo que está lá, o que o programador colocou. O programador colocou aquilo, é aquilo e pronto. Mas eu tenho 20 pessoas na aula. As 20 pessoas são diferentes. Então, como que eu vou trabalhar esse conhecimento técnico que eu tenho? Então, aí esse conhecimento técnico, eu vou abordar palavras difíceis, vou abordar termos difíceis, só para mostrar que eu tenho conhecimento? Isso eu já fiz o level 1, o level 2, não dá certo. No level 2, por exemplo, a gente tinha que ensinar a pessoa a fazer um agachamento em 20 segundos. 20 segundos. Você tem 20 segundos para ensinar uma pessoa a fazer agachamento. Por quê? Eu preciso de palavras diretas, ponto direto, para que ele consiga compreender. Então, o conhecimento técnico você vai mostrar, sim, em alguns momentos, que o movimento é assim, assim, assado, mas você tem que ter um direcionamento geral para que o aluno consiga fazer o exercício. E aí vai do quê? Da programação, vai do conhecimento que ele tem, vai de cursos que ele realizou e ele vai criando bagagem para ter cartas na manga, né? Então, você não pode soltar todas as suas cartas de uma vez. Cartas aos poucos, né? Você sabe que o aluno não vai aprender a fazer o Ring Muscle Up na primeira aula. Então, deixa ele só balançar, deixa ele só criar o balanço, corrige o balanço dele, rola o arch. Depois você começa a pensar sobre a progressão. Então, o conhecimento técnico vai disso. Você entender aonde você está, para onde você tem que ir e qual o caminho que a gente vai colocar para que você chegue lá, né? Então, o conhecimento Perfeito. técnico Excelente. Eu que não sou professor, tô aqui, ó, aprendendo pra caramba, tô quase dando aula. Então é isso. Então, tipo, conhecimento técnico, ele vai muito além de só saber o exercício, né? E o esporte ele vai mudando, a modalidade vai evoluindo, os exercícios vão aprimorando. Então a gente tem que estar por dentro do que está acontecendo agora, né? Claro, quando a gente vê um exercício novo surgindo no CrossFit Games,
É um exercício avançado, porque tá lá numa competição. Então, não necessariamente que a gente precisa na outra semana já tá dentro do box, mas a gente sabe que agora esse exercício é uma realidade da minha modalidade. Eu preciso então agora introduzir aos poucos. E aí como é que eu vou introduzir? Criando educativos, criando condição, criando passo a passo, para que num período X eu consiga todo mundo estar realizando o exercício, né? Então, essa é a parte do conhecimento técnico. Show? Show de bola, galerinha. Ó, daqui a alguns dias a gente vai lançar Skill for All, que a gente vai ter aula com diversos coaches, diversos treinadores, toda a parte técnica também para vocês, então vai ser muito conteúdo para vocês estudarem e aprimorar e melhorar o seu conhecimento técnico para você transmitir aí para seus alunos. Show. Segue. E aí, a gente falou sobre entonação de voz, agora a gente vai falar sobre o terceiro passo, que é o carisma. Eu, particularmente, eu distribuo bem o que eu vou cobrar da minha equipe. Coach você tem que cobrar tudo, galera. Mas um estagiário, a gente trabalha com 3 níveis de estagiário. O primeiro nível de estagiário já tem que ter carisma? Carisma. Carisma, entusiasmo e qual que é o outro que é essa parte de Motivação. motivação? São 3 pontos, mas a gente vai falar desse carisma, porque hoje a gente sabe que a gente trabalha com pessoas que ali é o momento delas de descansar a mente. Trabalhou o dia inteiro, a casa tá com problema, chega aquele momento. Eu, particularmente, sou assim. Eu trabalho o dia inteiro, eu vou treinar às 6h30 da noite, eu estou extremamente estressado, eu saio muito bem do treino, que parece que eu deixo tudo lá dentro. Então, se chega um professor com uma cara de bosta pra mim, grosso, meu dia ali acaba também, já não consigo ter esse alívio. É. Então, carisma, eu acho que eu posso também falar um pouquinho, como eu sou aluno, né? Mas acho que eu acho que vai falar um pouquinho mais da parte técnica disso. Sim. O carisma, ele tá relacionado, né, como eu disse, né, o professor, ele é o linha de frente. Você tá na frente de uma sala com 20, 30 pessoas te olhando. E assim, e aí, né? Todo mundo te julgando. Tem o julgamento, né? Querendo ou não, quando você conhece uma pessoa, Sim, a gente já sabe que em menos de 5 segundos você já tira uma percepção sobre a pessoa. exato. Ah, ele é gordo, ele é magro, ele é alto, ele é baixo, ele é branco, ele é loiro. Então, né, tem essa percepção. Imagina você lá na frente. Então, beleza. O carisma, ele tá relacionado justamente a como eu vou, né, passar aquele dia, aquela aula para aquelas pessoas, né? Como eu vou me comportar? Problemas, todo mundo vai ter problema, né? Então, você tem problema, mas o carisma está relacionado a você saber dividir, saber tirar os seus problemas e colocar o que tem que ser feito naquele dia. Qual a importância desse treino para as pessoas que estão vindo aqui, né? Uhum. É o que você disse. Para muitas pessoas é o momento mais esperado do dia, porque é onde ela cuida dela, é o único momento que ela tem para ela. Muitas vezes mães com 2 filhos, 3 filhos, marido, cuida da casa, muitas vezes trabalha fora. Cara, é a única hora do dia que ela tem pra ela, é essa uma hora. Então assim, aí ela chega lá no box e o professor, que é uma pessoa normal como ela, Tem problemas tem demais. problemas, a moto dele quebrou, o carro dele quebrou, ele terminou com a namorada. E aí ele chega lá e cria um choque. Exato. E às vezes é esse dia que vai ficar marcado para esse aluno, que foi um dia que não foi legal, foi um dia que não foi bom. Então, não dá. Então, o carisma está ligado a isso, ao professor entender que ele tem que deixar de lado os seus pontos ruins e entrar na aula focado naquilo que ele tem que fazer, né? Amar a sua profissão está relacionado com carisma, óbvio, né? Tá? Você tem que gostar do que você faz, mas gostar do que você faz somente por si só, você não vai conseguir manter. Porque por mais que você goste daquilo, aquilo cansa, né? Você fica cansado, você fica extenuado. Então, automaticamente não dá. Então, o carisma está relacionado com isso. A fazer com que todas as aulas sejam aulas importantes. E se o treinador dá 5, 10, 12 aulas, aí é um problema onde ele tem que estruturar melhor a grade dele. Se ele precisa dar todas essas aulas para receber o seu salário, ok. Mas aí ele tem que entender como ele vai desestressar isso para que todas as aulas sejam boas. Eu ia falar isso, foi engraçado. Turma, a gente não combina as coisas que a gente fala, a gente vai falando o que realmente cada um sente, né? A gente trabalha só com o tema e ele falou disso e eu ia falar também a minha visão. Uma dica para vocês é não passar de 5 aulas, 4 aulas de um professor direto, que acredito que as 2 últimas aulas dele a carisma já vai lá pro chão. Vai dando uma caída. Mas isso vai de cada um do professor entender, chegar também no gestor e falar, cara, muita aula,
chega no final do dia, eu não consigo sorrir direito pro aluno, tô cansado, tô exausto, mas vai você também de gestor conseguir fazer uma boa grade para você conseguir explorar o melhor dos seus treinadores. Então o carisma ele é uma coisa que é difícil você manter, né? É. Então, na pesquisa em si, é justamente isso. Se eu dou 8 aulas no dia, pode ser que alguma aula seja mais difícil, né? Uhum. Eu não esteja 100%, então fica mais complicado. Segue Beleza? pro quarto tópico. Boa. Carisma. Fechamos. A gente vai trabalhar agora. Correção individual, tá? Esse é o quarto ponto. E foi o que a gente falou ali. Na correção individual é onde nós temos os maiores problemas. Os maiores problemas que aí eu como aluno, eu sinto também, porque aqui na Burn a gente trabalha com 26 por aula, às vezes 28, e eu sei que tem boxes que trabalham com 8, 12, 40, e vai também do gestor conseguir dividir a quantidade de professor por aluno. O que seria uma boa média, assim? A cada 10, um? Cara, sabe, isso é um ponto que depende muito, porque depende muito do coach principal da aula. Sim. Eu, na minha experiência, né, durante todo o tempo a gente sempre trabalhou com um professor. Ah, mas aí o atendimento não era bom. Não, era bom. Por quê? Primeiro, né, quando a gente fala de correção individual, a gente não está falando para você ficar o tempo inteiro ali em cima de cada aluno, de um aluno somente. A aula está rolando. A correção individual é, primeiro, em todas as aulas, você, professor, tem que ter tido contato com todos os alunos. Ponto. Contato. Primeiro a gente não está falando de correção individual, mas contato. E aí, Léo, na boa, tranquilo, como é que você tá? Suave, beleza. A aula rola, você vai no outro. E aí, tá conseguindo fazer o exercício? Tá difícil? Não, beleza, você vai no outro. Ah, mas são 40. Aí é com você, tá? Então você tem que fazer. Claro que quando eu tenho 2, 3 professores, eu preciso ter 2, 3 professores também, não é igual a prefeitura, né? Que um trabalha e dois ficam olhando. É. Eu preciso fazer com que Dinâmica tenha de aula. isso. Cada um tem o seu ponto importante dentro da aula, né? Então, a correção individual, ela vai começar a acontecer a partir do momento que a turma está controlada, todo mundo está treinando, e aí sim eu consigo fazer as correções pertinentes de cada aluno. Por quê? As correções elas vão acontecer de várias formas. Existe a correção verbal, onde eu dou uma correção que vai servir para 10 pessoas, então eu não preciso ir no Léo. Eu dou uma correção onde todo mundo que está ali, opa, peito aberto. Não, já sabe, porque eu já expliquei o que é o peito aberto. Aham. E aí você vai ter a correção, que ela vai ser a correção tátil, quando eu chego num aluno e eu corrijo ele tocando, e aquela correção onde você vai falando pontos importantes para o aluno especificamente, mas passando, nunca parando, né? Porque a aula tem duração de 1 hora. Você tem 40 alunos. Se você ficar 1 minuto com cada aluno, você Não passou dá. 40 minutos da aula, né? E aí outro ponto importante, a correção individual, ela não precisa acontecer todas na mesma aula. Você pode passar pelos seus alunos durante a semana, fazendo as correções em algum ponto ou outro, né? Então, a correção individual, por que a gente tem uma defasagem muito grande? Eu vejo, como professor, eu vejo vários pontos, tá? Primeiro, as pessoas, elas têm necessidade de ter o contato próximo com o treinador. É isso que eu ia falar. Os alunos têm muito essa necessidade, turma. Isso. Então pode esperar já uma nota não tão boa dos professores nesse quesito. Porque o aluno ele quer ter o professor ali, ele quer ter atenção, e muitas vezes a gente falando sobre todos esses pontos, né? É difícil você ficar 1 minuto conversando com ele, porque se tem 40, você passou 40 minutos conversando, não dá. Então tem esse ponto, tá? Mas outro ponto importante, porque os professores muitas vezes fazem essas correções verbais que são diretas para todo mundo, mas você tem sempre que ter passado por todos os alunos. Então, se você não passou por eles conversando, passa na correção. Se você passou corrigindo, passa na conversa. Mas alguma hora da aula você tem que passar por eles, né? Então, por isso quando você tem 3 numa aula de 40, você faz uma distribuição, né? Então, esse professor vai cuidar dessa aula, da ala direita, o outro vai cuidar da ala esquerda. Todo mundo passa, tem um professor que passa o treino geral, os outros de correção. Então, a correção individual, muitas vezes, ela tem uma porcentagem, né, muito diferente das outras, justamente por isso, que às vezes a pessoa quer ter o contato com o treinador todas as aulas, e a gente sabe que é difícil acontecer. Então, não se apega muito, mas se apega, sim, no que está acontecendo na porcentagem de maneira geral, né? Sim. Eu não posso ficar muito baixo em relação aos outros pontos, tá? Então, a correção individual, várias formas de você corrigir o aluno, tá? E aí a correção individual, ela tá ligada com conhecimento técnico, né?
porque às vezes eu corrijo o cara de uma forma, se eu falo bem explícito, com o conhecimento que eu tenho, o do lado, ele já saca também. Opa, já vou melhorar isso também. Então você consegue difundir melhor essa correção para cada aluno. Bem legal, bem legal. Então, vamos pro quinto agora? Ou pro Quinto, sexto? quinto. É, galera, às vezes fala um pouco mais assim porque são vários pontos, né? Então, qualquer coisa você dá uma acelerada, tá? Vamos falar sobre o quinto ponto, que é o controle de turma. Então, o controle de turma tá muito ligado com lá a entonação da voz, beleza? Tá muito ligado com o conhecimento técnico. Aham. Quanto mais eu falo, melhor, tal, a galera presta mais atenção. Mas o controle de turma nada mais é do que é você fazer com que os alunos, primeiro ponto, interajam entre si, né? Tem muito professor que tem dificuldade em fazer com que o aluno iniciante ele seja inserido com os alunos mais velhos. Uhum. Porque é natural, quando você chega em algum lugar, né? Você tem seus amigos, você tem as pessoas que você gosta. Então você não chega toda hora e fica se comunicando com todo mundo, né? Então quando eu tenho um controle da turma, o que eu faço? Eu faço com que toda a turma seja um bloco só. Então eles se conectem, né? A gente na Burn, a gente tem o quê? Na primeira terça-feira do mês, Treino com alguém que você nunca treinou. em dupla, né? Porque todas as nossas terças-feiras são treinos em dupla. E aí o que acontece? A gente faz isso. Primeira terça-feira do mês, fazer uma dupla com quem você nunca treinou. Então isso é controle de turma. Uhum. Isso acaba sendo, né, um controle de turma, porque você faz com que as pessoas interajam. Então esse é o primeiro ponto. Segundo, é você fazer com que a turma esteja engajada no seu projeto do dia. Você é o professor, a pessoa que cuida da periodização passou que hoje é Ring Muscle Up ou Bar Muscle Up, né? Eu falei dessas duas aulas porque são duas aulas extremamente difíceis de ser aplicada. Por quê? Você está falando de níveis de alunos. Tem alunos que sobem na argola, tem aluno que não sobe, tem aluno que balança, tem aluno que não balança. Então, como que eu vou ter o controle e manter a energia da aula durante todo o momento se eu não tenho o controle da turma? Então, eu preciso ter o controle para que a turma consiga performar bem durante toda a aula. E aí, com isso, eu consigo fazer com que o engajamento nas aulas não caiam. Porque é muito natural a gente ver em algumas aulas encher demais e em outras aulas não. Provavelmente essa aula que não está enchendo, na outra aula também não encheu. Por quê? Não está tendo engajamento. Se é um exercício técnico muito difícil de executar e a aula não é bacana, a pessoa não vai vir treinar. Ela vê o treino e fala, eu não vou hoje, porque hoje é técnica de toast to bar, técnica de pull-up, né? Porque todo mundo quer fazer ginástico, Aham. mas às vezes muita gente não quer fazer o educativo do ginástico. Então, aí quando é corrida, burpee, remo, corda, qualquer coisa, enche o box, né? Então a gente tem que ter, porque se eu tenho controle da turma, eu consigo fazer com que eles performem melhor, tenha uma aula mais engajada e tenha mais resultados no médio e longo prazo. Perfeito. Bom, e aí agora a gente vai falar sobre o sexto ponto, que é o entusiasmo. Eu, particularmente, também analiso muito. Não posso falar muito bem sobre como o Rocha fala desses quesitos mais técnicos, mas mesma coisa, carisma, o entusiasmo, todo mundo tem que ter. Por isso que eu falo para vocês contratarem as pessoas referente ao que você prega lá dentro, o que é a cultura do seu box. Porque se você só contratar por currículo, às vezes o cara não tem o carisma, não tem entusiasmo. E o aluno às vezes quer nem saber do resto, se ele é level 2, 3, 4, 5, 6. Esquece. Se o cara não tem essa troca com o aluno, não consegue mostrar. Já tive professor que acordava para dar aula, chegava todo dia 6 e 5 da manhã e acordava para todo mundo e falava ainda para todo mundo: Puta que pariu, o Leonardo quer que eu chegue 10 minutos antes numa segunda-feira, 6 da manhã. Então, tipo assim, se você não conseguir contratar pessoas que realmente façam sentido para o seu negócio, vai acontecer isso. 6 meses ele vai estar ali motivado, entusiasmado, depois já não vai ser da pessoa dele e vai cair isso. Então, contrate sempre pensando, tenha valores dentro do seu box e contrate referente com esses valores. Não, perfeito. Perfeito, senão você tem uma equipe muito disfuncional, né? E aí não vai rolar. Então, o do carisma você tá com um sorriso, é você receber bem, é você, sabe, ser agradável mesmo com seus problemas, né? O entusiasmo, ele tá relacionado com o quanto você quer passar aquele treino. O quanto aquilo, cara, esse treino hoje, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu tenho certeza que esse treino hoje vai ajudar muita gente. Você deve sofrer absurdamente com isso, porque você passa o treino para os outros box, e eu acredito que deve ter
inúmeros de coaches desses outros boxes que devem ficar reclamando do treino porque não são eles que realizam o treino. Então você deve passar muito de, tipo, a falta de entusiasmo de outros professores para passar o seu treino porque não são eles que estão montando. Isso é. Tanto que, né, eu mando os áudios, né, para todos os boxes que trabalham comigo sabem, eu mando os áudios referente ao treino do dia. E tento dar uma breve explicação do que eu pensei, do que eu tô querendo, do que eu quero que eles façam. Mas claro que eu quero que cada um tenha a sua característica, porque eu não quero engessar ninguém. Isso não é um programa de treino engessado. Eu quero que você tenha liberdade, eu quero que você aborde a aula da sua forma, até mesmo educativos. Educativo não pode ser o mesmo para a turma das 6 da manhã e a turma da meio-dia. Porque às vezes eu tenho uma turma das 6 da manhã que é engajada, que é uma turma que treina, é a galerinha que vem 6 horas realmente porque eles só podem vir 6 horas. É uma turma fiel, tal, tal. Eu já tenho às vezes uma turma da meio-dia que ela troca muito, é uma turma não é tão avançada. Então eu preciso saber que o educativo que eu vou utilizar em um, não consigo utilizar em outro, né? Então, e aí a gente falando sobre entusiasmo. Cara, o quanto eu vou passar aquela aula de uma forma que vai ser muito boa, que vai ser muito legal. Como que vocês vão aprender isso? Então, você mostrar para o aluno esse entusiasmo faz parte do seu dia a dia. E aí cai naquilo que a gente falou, de dar muitas aulas. Aham. Eu sempre converso com todos os profissionais de educação física que eu posso e que eu tenho contato, a gente sempre fala sobre isso. Infelizmente, a nossa área ela não é tão bem vista, né, como todas as outras e o quão importante nós somos para a vida das pessoas. Mas a gente tem que conquistar esse espaço e fazer com que eles vão percebendo essa diferença, tá? Então, o entusiasmo, se eu não consigo passar isso para o meu aluno, eu não vou conseguir projetar isso. Se eu ganho pouco, se minha hora aula não tá alta, se eu tenho que dar muitas aulas, cara, mas isso é com você. Aham. Você tem duas opções. Ou você continua na sua área e fique cada vez melhor e faça diferente para alcançar pontos diferentes, ou você muda de profissão e sem problema nenhum. Só que eu não posso ficar me baseando sempre em um ponto para não ter o meu entusiasmo. E eu, professor, uma dica para vocês, né? Mesmo assim, vocês, nossa, não acho que essa aula faça sentido para mim. Cara, de verdade, não seja o tipo de professor que reclame do treino pros alunos. Ah, é o treino lá que o coach lá mandou, mas ó, para mim não faz sentido nenhum. Jamais seja essa pessoa. Jogue sempre no time da sua equipe. Isso. O aluno pode reclamar do treino, que o treino tá chato, você não tá entusiasmado, mas não seja essa pessoa que vai ficar criticando pro aluno. Isso a longo prazo, você pode ter certeza que você não vai estar ajudando ninguém fazendo isso. Passa esse feedback para o planejador, Exato. passa para o gestor. É uma coisa que tem que ser corrigida internamente, dentro da equipe, né? Você não pode fazer com que toda a parte de gestão, todo o trabalho de atendimento, todo o esforço que está sendo feito, ele vai por água abaixo por declarações suas, né? Não dá. Então, beleza. Então, esse entusiasmo, acho que a galera entendeu. Esteja disposto, né? Esteja querendo, saiba o que você vai fazer na aula, faça com que as pessoas sintam essa alegria de estar ali naquele momento, de Exato. querer fazer aquele exercício. Né? Essa semana mesmo a gente teve técnica de Bar Muscle Up, né? Sim. Foi na segunda-feira. E, e lá na Moema, né? Vários alunos. Ai, coach, eu não ia vir hoje. Não ia vir hoje porque eu vi Bar Muscle Up, pô, eu não faço. Eu acho que é um movimento que eu nunca vou fazer, tal, tal, tal. Mas, cara, puta, você abordou a aula de um jeito, puta, foi muito legal. E não tô falando isso, não tô mentindo, não preciso disso, aconteceu mesmo. E eu falo, tá vendo? Ela, puta, eu ia faltar, tal. E veio, cara, treinou, a gente fez um educativo legal, a gente colocou a pessoa junto, a gente fez ela em algum momento realizar alguma parte daquele movimento. Então, mesmo ela sabendo que realmente vai ser muito difícil dela realizar mesmo, por ser um movimento avançado, mas o entusiasmo que a aula tava, Aham. a galera tava numa vibe tão legal que todo mundo foi acolhido. Então, por quê? Porque tem o entusiasmo, né? Tem o lance do querer dar a aula, né? Fazer acontecer. Então, essa é a parte do entusiasmo. Agora, o sétimo ponto tá muito ligado, que é a motivação. Com certeza. Motivação. Aí a motivação, ela tem dois pontos, né? A motivação, ela pode ser sua e a motivação pode ser dos alunos. Só que a motivação, ela acaba sendo trocada, né? Então, o entusiasmo é estar feliz por dar aquela aula. A motivação é o quanto eu vou passar aquela importância. A motivação, o quanto é importante ele realizar um movimento. Ah, hoje tem corrida. Pô, mas a corrida é importante para isso, para isso. Você gera um motivo para ação, né? Que é a motivação. Um motivo que leva à ação. Então eu dou um motivo para aquela pessoa, eu explico por que aquilo é importante. Cara, você não gosta de fazer o wall ball, tudo bem, mas pô, o wall ball é um exercício importante, vai te ajudar muito quando você for fazer um thruster, tal, tal, tal.
você muda o pensamento dela. Então, motivar a pessoa, motivar para que eles venham treinar. A motivação, ela está relacionada, ó, venham treinar. Eu preciso de que vocês treinem, eu preciso que vocês estejam na aula, né? Muitas vezes a gente vê box que na sexta-feira, box cai, né? Porque a galera treinou às vezes segunda, quinta, tá cansado. Então, assim, gera uma motivação para que essa galera venha amanhã, né? Então, na aula da quinta, a aula foi legal, a aula foi entusiasmada. Galera, pô, queria muito que vocês viessem amanhã. Vem amanhã, amanhã vai ter um exercício assim, assado, vai ser uma aula legal. Pô, tenho certeza que vocês vão tirar um proveito. Então, essa motivação, né, para você levar as pessoas a terem algo para que elas possam se movimentar e gerar um ponto principal. Então, a motivação na aula, junto com o entusiasmo e junto com o carisma, eles formam uma tríade, Exato. que são bem parecidos, são bem próximos, mas cada um eu consigo tirar uma entonação ou um ponto diferente para que eu consiga tirar um proveito, né? E esses 3 pontos são características muito humanizadas, é mais humana da parte dos professores. E voltando também para aquele ponto, você não vai conseguir isso. É muito mais fácil você treinar e você conseguir que a pessoa tenha conhecimento técnico, entonação de voz, que ela tenha controle de turma, com cursos, com workshops. Só que essas 3 que a gente comentou tem que ser da parte da pessoa individualizada. Ela tem que já ter esses pontos dela mesma. Então isso vai muito de você conhecer, fazer uma boa preparação para você entender se você vai contratar essa pessoa ou não. Porque esses 3 pontos é muito difícil, foi o que eu falei. Vai durar 6 meses se não for natural da pessoa. Isso. Depois vai cair. Não adianta ser forçado, né? É isso que você falou. Às vezes na contratação, contratar uma pessoa que é muito técnica, dependendo da minha equipe, se eu tenho 2, 3 professores por aula, prefiro pegar uma pessoa que é animada, É. uma pessoa que tá sempre com o astral para cima, porque ela vai entrar numa equipe que vai se ajudar. Agora, claro, que se eu tenho box ou academia, que eu vou ter um professor, aí eu preciso ter pelo menos um mix dos dois, né? Eu preciso que ele seja bem técnico e tenha um domínio maior, porque eu preciso que ele vai ser o linha de frente, né? Então você tem essa diferenciação. Eu gosto na Burn aqui de trabalhar com 3 nos horários de pico e eu gosto sempre de ter meio que um líder, né? Que é o entonação de voz, o conhecimento técnico. Aí eu gosto de ter o que passa corrigindo todo mundo individualmente. Então eu falo que é a tríade perfeita ali. O professor que vai explicar o skill com voz mesmo, né? Todo mundo vai ficar assim olhando para ele. Tem o que vai passar individualmente cada um, bem técnico, bem relando na pessoa, e tem o motivacional. É. Vamos, vai, 10 reps e tal. Isso. Então eu acho que forma esse triângulo perfeito para uma aula cheia. Então eu como aluno, eu gosto bastante quando tem essas características, eu tento colocar os 3 professores com essas características na aula. Boa, boa. Bom, galera, estamos fechando já. Segura mais um pouco aí, hein? A Acabando. gente vai trabalhar agora o 8º ponto, é a criatividade. E a galera me pergunta muito quando a gente manda pesquisa, Léo, o que seria criatividade? Cara, criatividade é igual eu falo, né? Nunca nenhum desses pontos é apenas um ponto, né? São Aham. vários, né? A criatividade a gente pode estar falando dentro da aula, como eu abordo aquela sequência ou aquele trabalho do dia de forma a não ser igual ao dia anterior, né? Como que eu faço criatividade? Vou dar sempre o mesmo aquecimento? Vou mudar meu aquecimento? Vou fazer uma surpresa para os alunos? Vou dar uma brincadeira? Vou fazer algo diferente. Então a criatividade está em gerar os mesmos conteúdos que acabam sendo diários, né? Eles não são os mesmos, mas eles são diários, a mesma sequência, os mesmos pontos, o mesmo tempo e tal. Mas eu abordo a criatividade em como eu vou trazer um ponto diferente para aquele exercício, ou um ponto diferente para aquela explicação, ou um ponto diferente de interação com os alunos para com a aula. Né? Então, eu acho que a criatividade para o coach, nós, professores de educação física, nós vivemos da criatividade. Criatividade para montar um treino, porque você tem um conhecimento técnico, eu tenho as premissas do treinamento desportivo, eu tenho as premissas que vão fazer de um bom planejamento de treino. Só que eu tenho a criatividade de somar exercícios. Né? Então, qual é esse exercício que junto com esse gera esse resultado? Então, a criatividade são esses pontos de aula, de conhecimento, de interação entre exercícios, e a criatividade ela tem que estar brotando o tempo inteiro para dar um bom feedback para o meu aluno, a criatividade para dar um bom feedback para dentro do box, a criatividade para criar conceitos novos para que outros professores possam seguir. Muitas vezes a gente está no box, tá rolando, a gente tá ali já com 6 meses de trabalho do ano e de repente um professor tem uma ideia. Uhum.
Cara, isso é criatividade. E ele deu uma ideia que a gente abordou e mudou. E aí a gente fala, cara, por que a gente não pensou nisso 6 meses antes, né? Por que a gente pensou nisso agora? Então é isso. Criatividade na forma como eu vou lidar com as situações. Criatividade como eu vou criar um exercício de momento. Às vezes eu me preparei, mas no momento ali eu tive que mudar o exercício. Muita gente, Muita gente, isso, acabou os elásticos, né? Isso. Os elásticos estão todos usando e eu tenho mais 3 pessoas que precisam. Qual é a minha criatividade? Né? Qual o meu conhecimento atrelado ao momento que eu vou conseguir fazer com que essas pessoas tenham uma boa experiência? É através da minha criatividade, né? Então a aula, quando eu passo a aula, por exemplo, para os box, é claro que eu não quero passar deadlift e o cara me passar back squat. Eu não quero que ele faça ginástico de ring muscle up e ele, porque a aula tá cheia, ele muda para toast to bar. Não, eu não quero isso, até porque o que eu coloquei tá fazendo sentido dentro do planejamento. Mas eu quero que esse deadlift seja passado na sua parte, como você acha legal. Galera, vamos primeiro aí fazer um aquecimento com 10, ou não, ou vamos fazer 5 burpees e uma, burpee não, burpee, sabe, não sei. Então, a criatividade em como eu passo esse treino. Então, eu acho que está relacionado ao conhecimento, à dinâmica, à rapidez, ao pensamento rápido que o treinador tem para com o dia a dia, né? O dia a dia, você tem que ser criativo. Nas aulas você tem que ser criativo, né? Claro que se você colocar 100%, 60%, 70% das aulas, elas vão seguir um ritmo, elas vão seguir um fluxo normal. Você não tem algo inesperado todos os dias em todas as aulas. Mas quando tem, criatividade tem que estar a mil para poder fazer acontecer. Maravilha. Certo? Vamos para os dois últimos. Os dois últimos. A gente ficou agora interação com o aluno. E ela se insere em vários pontos, né? Uma boa entonação de voz, uma criatividade, né? Em como eu motivo o meu aluno, como eu controlo a turma, como eu corrijo. Então, a interação com o aluno. Só que aí é a mesma coisa. Eu posso ter a interação com o aluno, professor-aluno, né? Então, assim, tecnicamente. Será que os alunos acabam vendo muito mais do lado de ser amigo do coach? Isso é uma coisa que eu sempre me preocupei. Porque Eu não sei. Eu nunca votei. Eu já tive muitas experiências durante a minha vida que diz que tem um lado positivo e um lado negativo, óbvio, mas assim, muito mais negativo do que positivo. Por quê? Eu quero ser reconhecido pelo meu aluno, pelo meu conhecimento, primeiro. Por tudo aquilo que eu estudo, por tudo aquilo que eu pratico, por tudo aquilo que eu faço, eu quero que ele tenha essa admiração de mim. Ser meu amigo, aí é um outro ponto, que aí é uma coisa natural que talvez possa acontecer. E o que eu vejo é o inverso. Muito mais amigo do que muito mais profissional. A gente treina, eu sou seu professor, só que aí a gente se torna muito amigo. E aí você precisa de um personal, você precisa de alguma coisa, você não me contrata. Você não me contrata. Cara, nós somos amigos, o Rodrigão, Rocha, não vou pagar tal. meu amigo também, perde o profissionalismo total. Isso, eu vou contratar um professor de fora. Você fala, caramba, né? Então, mas ao mesmo tempo, você tem que ter essa amizade com o aluno. Então, a interação com o aluno, você tem que ser primeiro profissional, porque todos os meus alunos de personal que eu tenho hoje, eles são meus alunos muito antigos. São muito meus amigos, mas eles me pagam todos os meses pelo conhecimento que eu tenho. Porque eu proporciono para eles dentro de cada aula de personal, né? Especificamente eu falando de personal, mas por quê? Justamente por isso, porque personal você cria mais afinidade ainda. Então, se você deixar a amizade passar, cara, acabou. Mas né? vai do bom profissional entender essa linha, né? Essa linha. Que o aluno tem que ter esse contato, essa humanização com você, mas que não perca o profissionalismo. Entender que ali você é a voz. A voz que vai comandar ali, e ele tem que entender que é amizade, beleza, mas ele é o professor da aula, eu vou ter que respeitar, eu vou ouvir, e vai do professor conseguir transmitir isso pro aluno para ele entender que Isso. amizade, sim, mas tem uma linha. Ali é uma linha. Então, assim, às vezes você tá explicando, o cara tá conversando, porque ele é seu amigo. Não, então, a interação com o aluno, ele vai abranger vários pontos importantes. Então, sim, né? Primeiro, tecnicamente, eu preciso primeiro passar essa informação. E segundo, sim, a aula tá tranquila, a aula tá fluindo, a gente faz uma brincadeira de alguma coisa que é de fora do box, que fora da aula, que não tá relacionado ali. Fez uma brincadeira, ontem não sei o que lá, beleza, futebol, viu lá, o Palmeiras perdeu, tal, essas coisas, entendeu? Vai, São Paulino, vai.
Então, interação com o aluno. Então, eu tenho que sempre fazer com que o treinador ele consiga fazer com que o aluno entenda o que está sendo passado de forma profissional e ele consiga se conectar com os alunos de Uhum. forma assim, pô, sentir falta que você não veio treinar. Cara, ontem você não veio essa semana, né? Ou se ele não vem, eu ligo para ele, faço uma ligação, mando uma mensagem. Então, interagir é fazer questão que o aluno esteja na sua Ver uma aula. evolução dele. Pô, cara, ontem eu vi que você É, fez um Bar Muscle Up, que legal. reconhecer o É, que ele fez. Então a interação são todos nesses pontos. Mas eu acho que o mais importante é a preocupação com se o aluno está vindo, se o aluno está vindo treinando e se ele está gostando dos treinos, se ele está evoluindo. Então essa interação é, tipo, fantástica, velho. show de bola. Agora Fantástico. vamos pro último. Isso, para fechar, que eu já falei demais, ponto número 10 é a explicação, né? Então, quando a gente fala, a gente já falou muitas coisas, a gente já falou sobre várias coisas, mas explicação, né? Como eu conecto todos os temas da aula. Então, a gente falou um pouco sobre isso. Como que eu vou explicar o deadlift de hoje? Se eu vou no improviso, muitas vezes não vai ser legal, porque eu posso estar naquele dia muito motivado, tô num dia que eu tô, as palavras vêm, o conhecimento técnico ele é abordado, mas eu tenho outros dias que eu não vou conseguir explicar bem. Então a explicação ela está relacionada com o estudo do treino anteriormente. Então, por isso que a gente entrega os treinos uma semana, um mês antes, para que o professor saiba o que ele vai dar naquele dia. E aí a explicação dele vai estar muito mais coerente. Ele sabe qual é o aquecimento que se conecta com a técnica, que se conecta com o odd, ou se naquele dia não tem conexão porque são 3 blocos de treinos diferentes, então não tem conexão. Eu tenho um bloco que acaba, eu tenho um segundo bloco que acaba e eu tenho um terceiro bloco, né? Então, às vezes você tem que entender. E a explicação, ela vai estar relacionada com os pontos que são de melhora do exercício. Então, vamos falar do WOD. Ó, o WOD hoje é aqui Bar Muscle Up, Bike e Burpee. Então, ó, se vocês fizerem muito Bar Muscle Up, talvez na hora do burpee, ou se vocês fizerem muito burpee, pode ser que não consiga subir o Bar Muscle Up. Então, quebra o burpee, quebra a bike, dê condições de entendimento do que ele precisa fazer. Então, explicação não está só relacionado a deadlift, 4 de 10, Não com ler a lousa. 60%, rest de 2 minutos. Isso. Bora, galera. Vamos que vamos. Faz um teste, seus professores. Pega a lousa um dia, manda o treino um mês antes e fala para eles darem aula do outro lado, sem a lousa. Vamos ver se eles vão conseguir. O É, Rocha da aula de olho fechado. Isso é estudar o treino, saber falar com propriedade sobre aquele. sobre aquele ponto. E aí Exato. essa explicação, ela tá atrelando conhecimento sobre os exercícios e conhecimento que vão melhorar, né? Ó, você não pega na barra assim, Aham. pega assado, porque fica muito melhor para você segurar. Ó, inverte a sua mão, né? Então, não acelera demais. Eu vi que você acelerou muito o primeiro round. Não acelera tanto. Então, você vê que a explicação não está relacionada com a parte técnica só, porque a parte técnica já vai estar sendo abordada. Eu preciso agora uma explicação mais profunda, entrando, ó, você me relatou dor no seu ombro na semana passada. Então, hoje pega um pouco mais leve, vai um pouco mais tranquilo no peso. Cara, caramba, o cara lembrou que eu falei do ombro e tal. Então, a explicação está relacionada com o engajamento que a aula e a importância da aula naquele dia, né? Seja naquele dia ou naquela semana, enfim. Mas a explicação não é simplesmente ler a lousa. A explicação está relacionada com todos os pontos que você pode tirar proveito ou dar algo para o seu aluno que ele realmente não vai ter se fosse só a explicação comum, né? A explicação máxima, a melhor, você vai trazer pontos importantes para que ele tenha um aproveitamento, tenha uma melhor execução dos seus exercícios e a aula fique mais fluida. E aí, no médio e longo prazo, esse aluno, com as explicações que você dá, com o conhecimento que ele dá, ele vira até o pseudo coach, É. porque tanta informação que ele vai recebendo que ele já sabe explicar às vezes sobre um exercício. Mas por quê? Você fez o seu bom trabalho, você explicou bem, você relacionou bem e aí hoje ele consegue ter um bom entendimento. O aluno, quanto mais inteligente for o seu aluno, melhor para você como coach, porque ele capta muito mais rápido. E quando a gente fala sobre inteligência, é inteligência de entendimento, inteligência física, para que ele consiga reproduzir, né? Então, quanto melhor você ensina, mais acervo motor ele vai ter, e com um acervo motor maior, você fala, abre o peito, pum, contrai o glúteo, pum, contrai o abdômen, pum, posição de rolo, pum. Ele consegue o tempo inteiro acionar tudo que você pede. Por quê? Você foi criando mecanismos através das explicações, através do conhecimento, para que ele tenha um domínio
do movimento em relação ao corpo. Perfeito. Esses dias a gente teve um caso que foi engraçado, que tinha um odd super difícil que você passou, e eu virei pra aula, pra turma e falei, galera, quem ganhar, quem conseguir fechar o odd, eu dou um ano de graça. O Dreyson chegou para um aluno, pro Alê, falou, Alê, vai fazer o odd assim, assim, assado. O pace é esse, quebra isso, quebra aquilo. Ele fechou. Foi o único que Foi o fechou. único que fechou, porque o coach deu a puta explicação de como fazer o negócio acontecer, entendeu? Vai dar conhecimento, sabedoria de Isso. vocês, e foi... A galera vibrou tudo. Ai, Então, Léo, se fudeu. então, explicação, boa. Exato. Abordou isso aí. Bom exemplo. Foi Bom top. exemplo. De uma aula num dia que foi um odd muito difícil, que ninguém fechou. O único que fechou, claro, tinha um condicionamento para isso, mas talvez, sem ter o conhecimento do odd, Não, não ia se perder fecharia. inteiro. Ia falhar no meio. Ia arriscar fazer, E sei lá. aí o coach com mais É. experiência chegou e falou: quebra aqui, acelera aqui, faz aqui, ganhou um ano. Me ferrei. Galerinha, hoje foi bastante conteúdo técnico. Eu falei um pouquinho mais na parte de gestão, de como vocês entenderem as pesquisas e a importância delas. E o Rocha entrou na parte bem específica, bem detalhada de todos os pontos de um bom treinador. Então, pega o papel, caneta, volta, pausa, vê de novo, que eu tenho certeza que a gente vai agregar bastante aí no conhecimento de vocês. Fechou? Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo episódio aí. Até o próximo, galerinha. Valeu.